Vou dar outro exemplo concreto. O caso do Trump agora nos Estados Unidos. Essa semana, ele foi... Já há alguns dias ele está sendo levado a ser réu em vários processos. Pode vir a ser preso, né? O que os trumpistas... O que eles falam? Que isso, na realidade, é uma armação. Todos esses processos. Sim. É uma armação do Partido Democrata para impedir que o Trump concorra em 24, porque ele vai derrotar o Biden. Que é o discurso que usaram pro Lula quando ele foi preso. E voilá. É a mesma coisa. É. Portanto, a postura ideológica pouco importa nessa mecânica. O jogo da política é o O que mesmo. está em jogo é a erosão da instituição judicial. Quando você pega um celular e você filma, eu vou dar um exemplo concreto que é fácil para todo mundo. Quando você pega um celular e você filma, por exemplo, qualquer grande autoridade do país, seja um grande deputado, senador ou ministro do STF, se encontrando para um almoço em algum restaurante caro numa cidade no exterior, e você filma isso, e você fala, olha só quem está aqui, ó. Ó, olha o restaurante, ó. Olha o cardápio aqui, ó. Cardápio aqui custa... Olha o cardápio, olha quanto custa uma batata frita aqui, ó. Agora, olha quem está sentado ali, ó. Olha, quem está sentado ali. Isso não significa em nada que as pessoas que estão sentadas ali estão fazendo qualquer ilícito. Não significa nada. Não significa nada. Mas o simples fato de que a pessoa faz essa edição do vídeo e o fato de que, de repente, ali... Olha só quem está conversando com ele ali, ó. Tá reconhecendo? É fulano, ó. Eles estão conversando aqui, ó. É Lisboa, Nova York, Paris, sei lá. Né? E aí você posta isso viraliza. Ele vira outra coisa. Não à toa que a gente tá vivendo a era do react. O que é o react? É você passar alguma coisa e ter uma pessoa reagindo àquilo. Olha assim, olha o que ele vai falar agora. Isso daí se espalha, e quando isso é aplicado a instituições que dependem de credibilidade pública, entende? Isso daí, numa escala, a gente não sabe exatamente qual é o limite. Vou dar outro exemplo concreto. O caso do Trump agora nos Estados Unidos. Essa semana, ele foi... Já há alguns dias ele está sendo levado a ser réu em vários processos. Federais, estaduais em Nova York. Pode vir a ser preso, né? Mas o que acontece? Esse processo é lento, tem vários recursos. Nos Estados Unidos, o fato dele estar sendo processado assim não significa que ele não pode concorrer à eleição. Ah, é? É. Ele pode ser processado Se ele for condenado antes, sim. Tá. Mas como o tempo é longo e moroso, certo? Ele pode ser eleito e condenado depois. Ou, na medida que ele foi eleito, cessar. Você não sabe o que vai acontecer, certo? Então, e o que ele faz? Ele agora, o que os trumpistas, e são muitos nos Estados Unidos, muitos, né? A gente é muito mediado pela mídia americana oficial e brasileira também, que tende a ser democrata o tempo todo. O que eles falam? Que isso, na realidade, é uma armação, todos esses processos, é uma armação do Partido Democrata para impedir que o Trump concorra em 24, porque ele vai derrotar o Biden. Que é o discurso que usaram pro Lula quando ele foi preso. E voilá. É a mesma coisa. Lá, você diria que é um discurso que está sendo usado pela direita. Exato. Aqui foi um discurso usado pela esquerda. Portanto, digamos assim, a postura ideológica pouco importa nessa mecânica. O jogo da política é o mesmo. O que está em jogo é a erosão da instituição judicial. Que, diga-se de passagem, que o comportamento do Lula, no momento que ele foi condenado e preso, conta a favor dele. Com certeza. Porque, naquele momento, ele se submeteu ao Estado de Direito, né? Essa é uma das diferenças importantes entre a figura do Bolsonaro e do Lula na sua história. Corrupção, não corrupção, suspeita, isso e aquilo.
Mas ali ele teve um comportamento institucional. Aceitou a condenação, né? Mesmo que injusta, ou como depois, tecnicamente, foi mal feita, sei lá o quê. Mas isso daí mostra, isso circulando nas redes sociais, aparecendo na televisão, pessoas aderindo a essa ideia. Significa o quê? Não, estão perseguindo o Trump nos Estados Unidos. É para ele não ser eleito, querem prender ele porque ele vai derrotar o Biden. E porque o Biden, infelizmente, é um candidato extremamente idoso e diante dele o Trump é muito jovem, apesar de não sê-lo, né? Então, aonde a gente vai parar ninguém sabe. Invasão do Capitólio foi uma dessas coisas, né? Foi, e aí teve uma aqui parecida, Exato. né? Exato. Lá foi 6 de janeiro, aqui foi 8 de janeiro. É verdade. Essa Né? semelhança Só que muito... diferença de anos, né? E lá teve vítima fatal e aqui não Sim, teve. Ainda bem. mais grave. Total. Lá foi mais grave. Os Estados Unidos têm... Eu acho que, enquanto formato, essa live, pelo menos essa daí, eu vi alguns pedaços dela, quer dizer, é propaganda do governo. É aquilo que se chama de entrevista amiga. É diferente, o Bolsonaro ficava falando basicamente No sozinho. cercadinho ali, respondendo as perguntas dos jornalistas. Ele falava todo tipo de absurdo, inclusive algumas coisas que ele fazia na live pode ser usado, inclusive, contra ele, o Bolsonaro, eu quero dizer. No caso do Lula, eu acho que a priori é uma tentativa. O PT não sabe fazer redes sociais, reconhecido por eles mesmos. É um partido antigo, né? Tinha uma militância orgânica presencial, digamos assim, enquanto que os bolsonaristas são seres das redes sociais. Agora, a segunda coisa que você perguntou, se é um perigo, ela é um perigo. É um perigo porque o Lula tem improvisado mal, às vezes. E live... Esse tipo de live, que é uma coisa solta, que visa criar uma comunicação direta com as pessoas, né? Uma coisa que a pessoa está acompanhando ali fora de televisão, parece que não é oficial, né? O Lula pode, de repente, começar a improvisar e falar umas coisas, como ele tem falado algumas vezes, apesar que nos últimos dias parece que ele melhorou, e nessa daí virá um tiro no pé. Né? Agora, é evidente que não é um evento jornalístico esse. Como a live do Bolsonaro também não era. Não é um evento jornalístico. É uma situação em que alguém cumpre a função de levantar a bola para ele fazer propaganda do governo. Mas uma palavra errada cresce. Então, se ele soltar uma palavra errada ali, né? Como hoje, por exemplo, quando ele estava falando do agronegócio, se ele falasse qualquer coisa sobre o agronegócio ali, ele pagava caro, porque viraliza, né?